Boa tarde, mulheres que inspiram. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o terceiro capítulo desse livro maravilhoso que está sendo usado para a nossa mentoria do primeiro semestre desse ano. Na quinta-feira passada, a pastora Marise nos falou de forma muito harmoniosa, de forma muito especial sobre o primeiro e o segundo capítulo. Quando ela frisou um pouquinho ali sobre Eva, sobre a desobediência e a importância de obedecermos a Deus e a importância de sermos conectadas com Deus. Foi lindo, foi surreal a aula da semana passada. Deus abençoe grandemente a pastora Marise, que nos ministrou com tanta verdade, com tanta experiência. Mas hoje nós vamos falar do terceiro capítulo. E o terceiro capítulo traz por título Mentiras em que as mulheres acreditam sobre si e a verdade que as libertam. Como é de costume, a gente não vai ficar lendo o livro e nem falando assim, detalhadamente sobre tudo, porque cada uma de nós temos o livro em nossas mãos e nós devemos estudar esse livro em casa, meditando e buscando do Espírito Santo o que ele quer tratar de forma individual com cada uma de nós. Mas para nós começarmos, eu quero ler um trechinho pequenininho que diz assim: aquilo em que acreditamos sobre Deus é algo crucial, porque afeta aquilo em que acreditamos sobre todo o resto. Uma visão distorcida ou deturpada de Deus distorcerá a forma como vemos a tudo e a todos. Mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Antes de eu falar sobre algumas dessas mentiras, eu quero afirmar para nós uma coisa que a palavra de Deus nos diz: que você é tão valorosa que o seu valor excede o de finas joias. Primeira delas. A segunda verdade que pode libertar você desse pensamento de distanciamento do propósito que Deus tem para a tua vida. A palavra de Deus diz que nós fomos criados não para sermos servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, apesar de servirmos. Mas nós fomos criados como filhas, porque filho fala de paternidade, fala de proximidade, fala de comunhão, fala de liberdade. Então, olha, nós somos valorosas, porque o nosso valor excede ao de finas joias. Nós não somos distantes, mas nós somos filhas, nós temos o direito de proximidade com o nosso Pai. Então, nada de acreditar em mentiras que o inimigo lança contra a nossa mente, contra as nossas convicções. Nada de cair nisso, viu? Cuidado, é golpe. Então, tem uma frase que uma vez eu ouvi alguém ministrando e mexeu muito comigo. E ela serve assim de base para minha vida e me norteia. Quando ele diz que o pecado desconfigura o discípulo que há em nós. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta da comunhão de Deus. Então eu posso acreditar e dizer para você que se alguma de nós estamos acreditando em mentiras que estão sendo ditas ao nosso respeito, nós precisamos rever a nossa conexão com Deus. Nós precisamos rever a nossa conexão para saber de que forma e por qual razão esse discípulo está sendo atacado, está sendo desconfigurado. Entende? A mentira que o inimigo fala ao teu respeito e você cai nela e você acredita, desconfigura a mulher que Deus te criou para ser. Entende isso? É muito profundo. Então, olha, nós precisamos rever no nosso dia a dia as nossas conexões, principalmente com Deus, os nossos comportamentos, a forma como a gente está se comportando diante da vida, diante desse cenário social que nós vivemos, diante da nossa família, diante de pessoas no trabalho, aonde quer, no nosso meio social, no nosso meio, na igreja, onde a gente convive.
Como a gente está se comportando? Será que em algum momento da nossa vida nós estamos permitindo o pecado se instaurar em nós? E a partir do momento que o pecado, que é tudo aquilo que nos afasta de Deus, se instaura em nós, a gente começa a acreditar nas mentiras que são ditas ao nosso respeito. A gente começa a acreditar nos ataques que o inimigo lança contra nós. E muitas vezes os ataques vêm de pessoas próximas a nós, que dão legalidade, que dão brecha, e o inimigo aproveita, usa essas pessoas, e isso nos fere profundamente. Só porque a palavra de Deus já nos diz que a nossa guerra, ela não é contra pessoas, mas ela se dá no mundo espiritual. Então, quando eu digo que o pecado desconfigura o discípulo, desconfigura a Rúbia, todas as vezes que uma situação, que eu cometer alguma coisa que me afaste de Deus, eu estou propensa a acreditar nas mentiras do inimigo. Por quê? Porque todas as vezes que uma situação me afasta de Deus, eu saio debaixo dessa cobertura, dessa verdade que me liberta, entende? Então, assim, que nessa tarde a gente possa meditar nisso. Encontrar algo que esteja nos separando, nos afastando, nos tornando presa fácil, para que o inimigo venha e lance sobre nós esses dardos, essas flechas, para nos ferir e para nos atingir, para fazer com que a gente acredite que o que ele está falando é verdade. Quando Eva pega o fruto, come o fruto, o que ela faz? Ela desconfigura a discípula que Deus havia criado ela para que ela fosse. E a partir do momento que ela se desconfigura, ela se sente distante de Deus, ela se sente distante da graça, ela se enxerga como ela realmente era. Ela vê a sua nudez, ela olha para Adão, vê a nudez de Adão. Então, assim, a maior cautela que a gente precisa ter nos nossos dias é que nada e ninguém nos afaste de Deus. Que nenhuma ação nossa seja tão prejudicial a nós mesmas que ela tenha o poder de desconfigurar a mulher extraordinária que Deus me criou para ser. Porque a partir do momento que eu me sinto distante de Deus, eu estou uma presa fácil. Eu estou sem cobertura. É como se a partir do momento que eu me afasto de Deus, eu estou no meio de uma campina e não tem nada que me esconde, não tem nada que me cerca, não tem nada que me protege. Então, assim, eu estou desguarnecida. Qualquer flecha de qualquer lado que vier vai me atingir, vai me colocar para baixo. Qualquer frase, qualquer olhar desconcertado que vir até mim, eu vou estar tão desguarnecida de proteção, porque eu vou ter me ausentado dessa proteção de Deus, eu vou ter me desconfigurado tanto que eu vou estar vulnerável. Então, assim, gente, a primeira coisa que a gente precisa organizar na nossa vida para que a gente seja liberto de todas as mentiras que ao longo da nossa caminhada o inimigo usou pessoas, lançou dardos, flechas contra a gente, é se posicionar. Se posicionar num lugar de filha. Se posicionar num lugar de dependência do Senhor. Pai, eu dependo de Ti para respirar. Eu dependo de Ti para tudo. Para tudo. Olha, eu ouso dizer que uma mulher que tem conexão com Deus, o favor de Deus sobre a vida dessa mulher é tão grande, é tão contagiante, que aonde ela chega, ela é alvo da graça de Deus, ela é alvo do favor de Deus. E isso só acontece quando a gente está conectado com Deus. Primeira mentira do capítulo aqui, que vem contra a vida de uma mulher,
contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida da pastora, né? Somos todas mulheres e o inimigo, ele usa as armas que ele precisa usar para vir destruir com a nossa identidade de filha. Sabe o que é que eu quero que você entenda? Que você tem uma identidade de filha, que você tem um pai que te ama e que você é tão preciosa, você é tão valorosa, que se a gente pegar todas as joias desse planeta, se você entrar numa mina de pedras preciosas, diante de Deus, isso não vai se comparar ao valor que você tem. Sabe, uma mulher que reconhece quem ela é em Deus, uau, mano, ela vence. O inferno inteiro pode se levantar que ela vence. A dificuldade pode se levantar dentro de casa que ela vence. As afrontas podem surgir dos lugares que a gente menos espera. A gente vence. Se a gente estiver conectado em Deus, a gente vence até mesmo as mentiras que o inimigo tenta lançar no nosso rosto. Primeira e muito corriqueira, eu não tenho valor. Isso é uma mentira. Eu já falei aqui, já é contestada, porque a palavra de Deus diz que o seu valor é tão grande que excede ao de finas joias. Então, assim, toda palavra que foi lançada contra a sua vida, contra os seus princípios, contra aquilo que você acredita, eu quero dizer para você que toda mentira preparada do inimigo para te parar, para te fazer desacreditar dos sonhos, dos planos, dos projetos que Deus tem para sua vida, cai por terra aqui agora. Todas as vezes que essa mentira de que você não tem valor se levantar contra a sua vida, você vai combater ela. E você vai dizer assim, eu? Como eu não tenho valor? Se a palavra de Deus diz que o meu valor é tão excepcional que excede ao de finas joias. Essa já está garantida, você já venceu. Você é uma mulher valorosa, você é uma mulher vitoriosa, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criada para ser serva, você não foi criada para ser escrava dos padrões da sociedade. Você foi criada para ser uma filha amada, uma filha que tem liberdade, uma filha que tem acesso ao coração do Pai. Amém. Vamos à próxima mentira que se levanta contra a nossa vida. Sabe qual é a mentira que se levanta contra a nossa vida muitas vezes? A baixa autoestima. É uma vilã contra a vida de várias mulheres. Gente, são casos e casos que, se a gente for parar para ouvir, tem mulher que se paralisa diante da baixa autoestima. Tem mulher que se olha e não consegue enxergar o valor que tem. E olha, uma das armas da baixa autoestima que vem para acabar com a gente é a comparação. Se você é uma mulher que quer vencer, que quer combater a mentira com a verdade, eu quero te deixar uma dica. Não se compare com outras mulheres. Você é única. O seu DNA é único. E eu sempre gosto de dizer que a essência que nos compõe é a mesma. A base é a mesma. É o Espírito Santo. Sem ele, a gente é nada. O Espírito Santo é a base dessa essência que habita dentro de nós. Só porque o Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida, na vida de cada uma, de formas diferentes, distribuindo entre nós dons, talentos e aptidões de formas diferentes. Então, tem áreas que eu sou boa e eu preciso reconhecer que sou boa. Tem áreas que eu batalho para ser boa, que eu estudo, que eu me aplico, que eu desenvolvo para ser boa. E tem áreas que a minha colega vai ser melhor do que eu,
porque ela se envolve, porque é o dom que ela tem, porque é aonde ela gasta o seu tempo se dedicando para ser melhor. Tem mulher que canta lindamente, tem mulher que prega lindamente, tem mulher que não canta, que não prega, mas ora. Tem mulher que não é muito da oração, mas ela é uma dona de casa excepcional. Tem mulher que é doadora, que ela se doa pelas causas sociais, pela filantropia. Tem mulher que parece que você olha assim, ela nasceu, todas nós nascemos para ser mãe, mas parece que tem umas que a maternidade assim é tão aflorada que é bonito de ver. Tem mulher que tem um biotipo, uma genética de ser magrinha, e tem aquela que tem a genética de ser gordinha, de ser fofa. Tem mulher que tem cabelo liso, tem mulher que tem cabelo cacheado, né? Tem mulher que você olha, tem um rosto angelical, já tem outras que não tem tanto esse rosto angelical. São as diferenças que se completam no corpo de Cristo. E muitas vezes o inimigo usa a comparação para que a gente caia num poço de baixa autoestima que é quase assim insuportável de viver em comunidade, porque você não suporta olhar para outra mulher e ver que em alguma área ela está melhor do que você, ou você se acha tão inferior, tão vítima da sua própria história, e você não consegue se libertar, você não consegue brilhar. Eu quero dizer para você, eu não conheço você profundamente, eu não sei o teu dia a dia, eu não sei as situações que te cercaram desde o teu nascimento. Eu não sei se você se acha feia, se você se acha muito sem valor, muito... Eu não sei como você se sente. Eu não sei se algum trauma te deixou assim tão cabisbaixa, se alguma palavra te feriu de forma tão profunda que você ainda não conseguiu encontrar a cura. Eu não sei como que você se encontra nesse dia. Se ao olhar para o espelho, você não se vê da forma que Deus te vê. Eu quero dizer para você, nesta tarde, sai desse lugar. O fundo do poço não é para você. Se você se encontra nesse lugar, muitas vezes a gente vai precisar chegar até o fundo do poço, para depois a gente começar a subir. Se você se encontra no fundo do poço, porque você acreditou em algum momento da sua vida em alguma mentira, como essas, que você não tem valor, que você não é o suficiente, eu quero dizer para você nessa tarde, sai desse lugar. Deus não te criou para viver no fundo do poço. Deus não te criou para viver de comparação. Porque fulana tem, eu não tenho. Porque fulana porque a vida dela é tão bonita e a minha é tão sem graça. Deus não te criou para esse lugar. Deus te criou para ser a imagem e semelhança dele. Deus te criou para que o ouro dele, a essência dele possa te encher de tal forma que depois que ela te encher, ela vai se derramar para contagiar outras mulheres. Você foi criada para ser vitoriosa. Você foi criada para vencer. Você foi criada para passar por processos, suportar esses processos, ser curada para curar, para alcançar outras mulheres. Eu quero te dizer nesta tarde que você é princesa aos olhos de Deus. Então, deixe de lado os deverias. Que a minha vida deveria ser assim. Que Deus deveria ter me criado com cabelo assim. Que eu deveria morar nessa casa. Que eu deveria andar nesse carro. Que eu deveria. E o deveria se torna grandes mentiras na sua vida que você acredita e que te leva para o fundo do poço. Eu quero te dizer, Deus não tem isso para você. Deixe os deverias. Você vive exatamente a vida que você
que você determina no seu coração, que você determina viver. Eu quero te dizer que você é capaz o suficiente para alcançar o objetivo que você sonha no seu coração. Eu quero te dizer que Deus, Ele é tão presente na sua vida que se você se posicionar hoje e disser assim, olha Deus, eu não aceito mais viver nesse fundo de poço, eu não aceito mais as mentiras que o inimigo tem dito ao meu respeito, eu não aceito mais viver nesse submundo que eu vivo. Não, eu não aceito. Eu quero uma nova vida. Eu quero novidade de vida. Eu quero acreditar nas verdades que o Senhor tem para mim. E uma das verdades que eu quero destacar para você nesta tarde é que você tem grande valor. Que você tem tão grande valor que o teu valor excede ao de finas joias, ao de pedras preciosas, aos diamantes. Você é muito mais valorosa do que tudo isso. Você é muito maior do que essa situação que você vive. Você é muito maior do que esse trauma que você carrega. Ei, olha para você. As marcas que você tem na sua vida, as marcas que você tem na sua caminhada, não é para você ficar olhando e se vitimizando, não, é para você olhar e dizer assim, eu fui marcada, mas eu tô viva, eu fui marcada, mas eu tenho a oportunidade de me levantar e fazer diferente, eu fui marcada, porque eu trago sobre mim experiências que precisam me fazer distinguir qual é a voz de Deus, qual é o pensamento que Deus tem ao meu respeito e quais são as mentiras que o inimigo tem tentado fazer com que eu acredite. Abra-se para viver o milagre de Deus. Valorize a sua singularidade. Valorize a mulher que você é. Tem um livro que eu gosto muito dele e o autor diz que a beleza está nos olhos de quem vê. Se você nunca leu O Pequeno Príncipe, não perca a oportunidade, leia. Tem grandes aprendizados. A beleza está nos olhos de quem vê, como já diz Salomão no provérbio. Assim como o homem se vê em seu coração, assim como o homem pensa ser, assim ele é. Se você ficar pensando que não tem valor, que você não é o suficiente para ter uma autoestima elevada, para acreditar que você é filha de Deus, que você é vitoriosa, que você foi criada para vencer. Se você não se vê assim, você nunca vai conquistar esse lugar. Ceda a vida, siga o fluxo, obedeça à voz do Espírito Santo que habita dentro de você. Se descontraia, aconchegue-se e fique confortável com a mulher linda e extraordinária que você está se tornando. Renove o seu corpo e o seu espírito e a sua alma. Cerque-se de pessoas que se importam com você. Sabe aquelas pessoas que fazem certos tipos de comentários sobre a nossa vida e dá uma suavizada pra gente acreditar que elas querem o nosso bem, mas no fundo elas gostam de tocar e cutucar a nossa ferida? Se afaste de pessoas assim. Se expresse. Você é livre. Se expresse aquilo que o Espírito Santo tem te feito aprender. Expresse as experiências que Deus tem te feito viver. As experiências que Deus nos faz viver, por mais difíceis que elas sejam, elas são simplesmente para nos forjar, para nos fortalecer, para que a gente tenha um discernimento de ouvir qual é a voz que fala com a gente. Você sabia que no nosso dia a dia, quem já assistiu aqui desenho animado, já viu aquela cena onde tem o anjinho e o diabinho que fica ali do lado? O diabinho fala uma coisa, o anjinho fala outra. Você sabia que você tem o poder de decidir qual é a voz que você vai ouvir? E se em algum momento de fragilidade você der ouvido à voz do inimigo, você pode voltar a fita e combater essa voz do inimigo com a verdade, que é a palavra de Deus? Olha, para finalizar, eu quero liberar uma palavra sobre você nessa tarde.
Se você tem acreditado nas mentiras que o inimigo fala sobre quem você é, hoje eu quero que você sinta o amor especial que Deus tem para você. E que você seja abraçada por Deus nessa tarde. E que o seu interior seja visitado pelo Espírito Santo. Que você receba cura nas suas emoções. E que você olhe o nosso manual de regra de vida, que é a palavra de Deus. E procure meditar sobre as mulheres da Bíblia. Você vai ver que elas tinham vulnerabilidades como nós temos. E que muitas delas tinham histórias marcadas por traumas. Mas elas venceram. Você vai vencer. Eu me lembro agora de Raabe, a prostituta, que foi alcançada pelo favor de Deus. E de uma forma extraordinária ela foi liberta dos seus pecados. E ela começou a se enxergar da forma como Deus a criou. Porque a partir do momento que ela deixou a vida de pecado, o discípulo dentro dela, a discípula dentro dela, foi restaurada, foi reconectada. Não permita que pecados te afastem da presença de Deus. Não permita que o inimigo encontre em você legalidades para te fazer acreditar nas mentiras dele. Quando a serpente fala para Eva sobre o conhecimento que ela ia ter após comer o fruto, naquele momento, Eva se esqueceu do propósito pelo qual ela foi criada. Ela deu ouvidos à serpente, ela comeu do fruto e ela se desconectou do propósito original. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a nossa vida nessa tarde. Se você, se eu, estivermos conectadas com Deus, as mentiras do inimigo, elas vão vir até nós, porque ele tenta a todo tempo nos desestruturar e nos desconfigurar. Mas se você estiver conectada com Deus, existe uma barreira. Eu quero profetizar sobre os teus ouvidos nesta tarde, sobre os olhos, porque muitas vezes aquilo que a gente vê gera desejos. Mas os planos que Deus tem para a nossa vida, eles são sempre maiores do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar. Talvez você enxergou algo que não era para você e você desejou. E o inimigo veio e falou e soprou no teu ouvido e você caiu. Eu quero te dizer que nessa tarde o Espírito Santo, ele te reconecta com o Pai. Ele te reconcilia com o Pai. E a verdade maior que eu quero deixar para nós aqui, nessa tarde, é muita coisa. O livro ele é muito completo, não dá para falar tudo, porque senão fica muito extenso. A maior verdade que eu quero dizer para você é que o seu valor excede ao de finas joias. Então, todas as vezes que você pensar, eu não tenho valor, todas as vezes que você pensar que você acreditar que não é o suficiente e que você for acometida pelo sentimento de baixa autoestima, todas as vezes que você olhar para você e disser assim, eu não consigo controlar o meu jeito, todas as vezes que você quiser se impor de forma brutal em uma situação e dizer assim, eu tenho os meus direitos, todas as vezes que você pensar que a beleza física ela é mais importante que a beleza interior, todas as vezes que essas mentiras se levantarem contra você, você vai estar tão conectada em Deus, você vai estar tão cheia do Espírito Santo, que você vai combater essas mentiras do inimigo. E você vai dizer,
que você tem um valor tão inestimável, que você vale mais do que joias. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade, mas a mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus, porque a partir do momento que a gente tem temor, a gente está em busca de sabedoria. A partir do momento que a gente tem sabedoria, a gente não cai nas mentiras que o inimigo diz ao nosso respeito. Deus abençoe você, sua casa, sua família e a mulher excepcional que você é. Um beijo no coração e até a próxima quinta.